Chegou um paciente aqui, vamos colocar aqui na tela para vocês verem, em que a gente vai simular aqui um paciente, um caso clínico, tá? Vou colocar aqui no modo de apresentação. Então, uma mulher de 58 anos, admitida na emergência, com quadro de suposta pneumonia por Covid-19, tem um quadro há 6 dias. Ela foi intubada devido à hipoxemia refratária e evidente desconforto respiratório. Foi intubada há pouco tempo. Ela tem uma altura de 1,69 m e pesa 90 kg. Transferida para a UTI, tubo 8. Esse é o raio-x de tórax dela. Vejam que provavelmente essa paciente recebeu líquido e formou um pouquinho de derrame pleural bilateral. Até porque ela tinha hipotensão, então nesses casos ela pode ter sinais de sepse, que pode ocorrer nos casos mais graves. E ela tinha uma ausculta com murmúrio reduzido, crepitações em bases, um som brônquico em hemitórax direito. Iniciou-se antibiótica terapia na emergência, além de antiviral, porque era, digamos, uma tentativa de cobrir outras infecções. E ela evolui com esse quadro aí. Que quadro é esse? Temos aqui as curvas de ventilação mecânica e temos a gasometria arterial, tá? Então, essa gasometria nos diz o quê? Em primeiro lugar, que ela está com a PO2 de 97, né? Mas olha os parâmetros ventilatórios, um volume corrente de 500 ml, uma frequência 16, um volume minuto, que é volume vezes frequência de 8 litros, tempo de 1 segundo, PIP 8, FO2 60%. Ora, se ela está com FO2 de 60%, eu já tiro um parâmetro aqui muito importante, que é a relação entre a PO2 e a FO2. Essa relação é de 161. Ou seja, essa paciente com esse quadro clínico, com esse infiltrado pulmonar bilateral, não é só PAC grave, seria uma pneumonia por Covid, por exemplo, e ela tem essa relação PO2-FO2, ela tem o quê? SARA. Ela tem SARA em grau classificado como moderado pela classificação de Berlim, né? E está com PIP de 8. Então, esse diagnóstico de SARA é feito pelo fator de risco, que seria o COVID, opacidades bilaterais no raio-x e essa gasometria arterial que vocês estão vendo aí. Tem um pouco até de acidose metabólica. Essa simulação foi feita toda no X-Lang. E nas curvas de ventilação, a gente vê aqui um pico de pressão de 33 centímetros de água. Então, a pergunta é, o que a gente faz com esse paciente? Já damos o diagnóstico. E qual a melhor estratégia ventilatória? Com essa relação PF baixa, SARA moderada, a ventilação tem que ser protetora. Mas o que é uma ventilação protetora? É uma ventilação que usa de uma série de estratégias ventilatórias, né, que vocês estão vendo aí nesse slide. Essas estratégias ventilatórias são feitas de maneira sequencial e de maneira, às vezes, até escalonada, algumas delas, em que as principais, eu vou limpar o slide aqui, ó. As principais são essas. Tá? Eu não preciso fazer tudo isso que está aqui no slide, mas simplesmente isso aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou garantir um volume corrente de 6 ml por quilo ou 4 a 6 ml por quilo de peso ideal. Sempre aquela história. Peso ideal, né? Eu tenho que calcular o peso ideal. Eu vou manter uma pressão de platô menor que 30 e a driving pressure menor que 14 a 15. E eu posso ou não usar uma PIP mais alta porque tem muita hipóxia. Vai depender do grau de hipóxia desse paciente. PIP alta, seria acima de 12 até 16, tá? Ou, no caso do Covid, a gente tem que ter cuidado, porque alguns pacientes podem não responder. Então, se responde, tudo bem. Se não responde, mais complicado. E note aqui em verde escuro, são as melhores evidências. Então, posição prona seria uma ótima opção. E o bloqueador neuromuscular é uma situação opcional no caso de pacientes com assincronia. Então, na nossa paciente, a gente vai fazer uma ventilação protetora, ou seja, o volume estava 500 ml, só que o platô está em 27, já no limite.
e o 27 de platô menos uma PIP aqui de 8 vai dar uma driving pressure de 19. Qual é a driving pressure aceitável? Até 14. Então aqui eu tenho platô no limite, driving pressure acima do limite, e nesse caso eu vou reduzir o volume corrente que está em 500, ele não está adequado para essa paciente e essa PIP talvez esteja baixa, de 8, para essa paciente em particular. Então nesse caso, FO2 também, bom lembrar, acima de 60% está associada a mais lesão pulmonar pela própria FO2. Então nesses casos eu vou fazer uma estratégia onde eu uso a fórmula do peso ideal para calcular o meu volume corrente, e esse volume corrente vai ser de cara 6 ml por quilo de peso ideal no máximo. Esse é o maior valor que eu posso usar, 6 ml por quilo. É daí para baixo. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não fazem, há uma subterapia, uma terapia subótima por não adotar um volume corrente de 6 ml por quilo. Então, para essa paciente, o peso ideal dela, para 1,69 m, é 60 quilos. Então, o maior volume que eu posso usar nela é 6 vezes 60, 360 ml. Tá bom? Ela está usando 500, eu vou reduzir para 360. Então, aqui no slide a gente vê a faixa de segurança para o volume corrente, variaria de 240 a 360, que é 4 a 6 ml por quilo, e eu vou levar esse volume para essa faixa, ajustando o volume corrente que estava em 500 nessa paciente, tá? Então, nesses casos, né, eu vou então fazer essa variação de volume. Com isso, pessoal, baixando o volume corrente, vamos lá, vou baixar o volume corrente para 360 ml, né? Olha o que acontece. Imediatamente, meu volume corrente agora está ok, a platô, que estava em 27, cai para 21, e a driving pressure, que estava 19, cai para 13,5. Tá? Então, isso modifica completamente a mecânica da paciente, faz a ventilação mecânica protetora acontecer. Ou seja, eu só preciso ajustar um botão no modo VCV, mais nada. Mas é um botão mágico, porque eu protejo o pulmão reduzindo o volume corrente. Tá? Eu acho que isso é a mensagem principal que eu quero passar para vocês da estratégia protetora. Feito isso, infelizmente, a gente vai pagar um preço. Qual é o preço? Veja essa nova gaso. A nova gaso, que a gente vê agora, mostra o quê? Uma acidose respiratória aguda, em cima de uma acidose metabólica que a paciente já tinha. Então, o resultado, fica difícil ventilar desse jeito, quase impossível, até porque o pH está menor que 7,20. Tem algo que eu possa fazer, em vez de retornar aquele volume mais alto e desproteger a paciente? Alguém tem alguma ideia? Sim, o que a gente pode fazer de imediato, e é simples, é aumentar o volume em minuto. Ou seja, aumentar a frequência respiratória. É a manobra mais simples. Nesse caso, então, eu posso, até a relação PF piora nessa situação, eu posso aumentar o meu volume corrente. A minha frequência respiratória. Essa é a conduta, vou botar aqui o slide, é a conduta que deve ser feita nesses casos, tá? Em que a hipercapnia, para ser permitida, precisa que o pH ultrapasse 7,20. Tá? Essa é a conduta a ser tomada. E o passo seguinte? O passo seguinte é a posição prona, ou elevar a PIP antes da posição prona para 10, 12 centímetros de água até 14 centímetros de água nessa faixa. Né? Então, quis ilustrar com esse caso bem... não é simples, é um caso grave, mas é o tipo do caso que pode acontecer na pneumonia por COVID e insuficiência respiratória por COVID. Tá? Perfeito? E qual a dica para ajustar a frequência respiratória? A dica para ajustar a frequência respiratória é você olhar a curva de fluxo. Se essa curva de fluxo ela volta à linha de base, ou seja, o ventilador permite que o paciente exale, então não gera autopipe, você pode aumentar a frequência respiratória, o que vai diminuir o tempo para expirar, mas olhando a curva de fluxo, com isso você pode ventilar o paciente. Eu vou mostrar para vocês agora
numa simulação com o Xlang, tá? O simulador. Aí, tá bem? Tá bem agora. Beleza. Então aqui, ó, vou tirar de novo o som do Xlang, tá? E vamos dar uma olhada aqui no paciente com SARA grave, tá? E vamos colocar esse paciente com FO2 de 60%, uma PIP de 10 e um volume de 360, que é aquela paciente, né? Tá? Então eu vou fechar aqui. E a gente tem agora aquela paciente, vou reduzir o fluxo também para 30, perdão. Vou dar um zoom, né? Ok. Então, a gente está agora ventilando SARA moderada aqui. Pronto. Ventilando uma paciente com SARA moderada, tá? Onde eu tenho uma gasometria com hipercapnia, mas é uma hipercapnia perfeitamente aceitável. Eu tenho uma PCO2 de 51 e um pH 730, 731, 729. Esse é um pH aceitável. Acima de 7,20 é um pH aceitável na ventilação dos pacientes com SARA. E a PO2, ela não precisa nem ficar em 93, ela pode ficar acima de 65, 70, isso já é satisfatório. Nesse caso aqui, eu estou ventilando com FO2 de 60%, eu poderia até reduzir um pouco essa FO2, vou reduzir aqui para 50%, para trazer essa PO2 agora para a faixa até mais baixa de 75, 80, que é uma FO2 tranquila de ser usada nesses pacientes. Eu diria que essa gasometria que vocês estão vendo agora aqui, ela é uma gasometria típica de um paciente com hipercapnia permissiva e SARA moderada, sendo ventilado no paciente, por exemplo, com uma pneumonia pelo Covid-19. Tá? Sabemos que, em alguns casos, nem isso a gente vai conseguir alcançar, e infelizmente nesses casos a gente lança a mão de prona, não melhorando, a gente considera a possibilidade de ECMO, ou oxigenação de membrana extracorpórea, quando a relação PO2-FO2 ela fica abaixo de 80 por mais de 6 horas, por exemplo. Então, nesses casos, você lança a mão de ECMO, né? Então, essa é a explicação que eu queria dar. E lembrar que em todo paciente eu devo fazer a pausa inspiratória. A pausa inspiratória, manobra muito simples, deve ser feita de 2 segundos e a gente vai encontrar nas curvas de ventilação a realização da manobra da pausa. Ela é muito boa porque, além de medir a pressão de platô e ver se está seguro, ela mede, na verdade, a driving pressure, que é o platô menos PIP, nesse caso 24 menos 10 dá 14 de driving pressure, e ela também analisa se tem vazamento. Aliás, na pneumonia pelo Covid-19, a gente deve evitar qualquer vazamento na ventilação mecânica. Por quê? Porque o vazamento está associado à dispersão de gás, de aerosol, etc. Isso pode gerar contaminação do ambiente. Então, além de ajudar na mecânica, evitar vazamento. Temos perguntas, Betina? Esse daqui vai se encaixar nos acessórios, né, que o senhor posteriormente vai falar, que é o sistema de aspiração fechado. Seria mais indicado para o paciente com Covid? Excelente pergunta. Vou repetir a pergunta, talvez o áudio não deu para ouvir. Sistema de aspiração fechado na pneumonia por Covid. Sim, é a indicação correta usar sistema de aspiração fechado. Ou pelo menos a melhor opção. Por quê? Você vai precisar mobilizar a secreção, eventualmente. Então você vai aspirar a secreção e aí é muito menor a contaminação do ambiente no sistema fechado. Outra colocação, aproveitando que falamos de acessórios, o uso de filtro. Vamos usar o filtro HME, o filtro de Heat Moisture Exchange, ou trocador de calor e umidade, que é um filtro que vai servir para umidificar, aquecer e sem gerar aquele condensado, né? Que precisa às vezes abrir o circuito para tirar a aguinha que se forma ali. Só tem que ter um cuidado. Primeiro, depois você vai precisar trocar o filtro. Então, na hora de trocar o filtro, reside um perigo aí. Alguns recomendam clampear o tubo, e aí remove lá o circuito, tira o filtro, troca
enquanto o tubo está clampeado. Então tem que ser bem rápido isso. Então essa manobra é recomendada e o pessoal da Itália, por exemplo, recomenda isso, o pessoal da China também recomendou isso numa conferência da Sociedade Europeia junto com a chinesa e realmente é uma prática que no Brasil a gente não faz muito, né? Então acho que é importante. Tem uma pergunta também aqui. E só comentar o último acessório, se o paciente tiver broncoespasmo, vamos usar o quê? Vamos usar a bombinha, o spray, aerosol dosimetrado com o conector de circuito. Se você não dispuser disso, o que não é caro, viu pessoal? Isso não é caro, qualquer unidade pode comprar isso. E agora a gente recebeu a notícia que há bilhões de reais sendo injetados no SUS para combater a pandemia. Então tem que comprar medicamento e adaptador para o circuito. Se não dispõe disso, o que é que você vai fazer? Cobrem dos seus gestores e até lá usem aerosol, paciência, porque tem que tratar o broncoespasmo. Mas cuidado com o aerosol, porque o ideal é você usar o aerosol do ventilador. Se você botar um fluxo externo, vai haver contaminação do ambiente. E você vai botar um fluxo desnecessário ali naquele ventilador. E por fim, usar um filtro EPA de barreira na válvula expiratória, para não contaminar o ambiente, porque aquele gás sai do paciente de qualquer maneira. Então, o ideal é não contaminar usando filtro EPA. Então, algumas recomendações gerais. Acho que faltou falar só um detalhe, que é a sincronia, né? Não sei, a André ia comentar? Tem um outro comentário, mas terminei para a gente ver. É que cuidado com a sincronia paciente-ventilador, que é a sincronia, o duplo disparo. Duplo disparo é aquele ciclo, você tem dois ciclos para um esforço muscular do paciente. Isso acaba com a estratégia ventilatória protetora por gerar um volume corrente excessivo daquele ciclo. É um somatório de volumes, um empilhamento de volumes, a pressão de platô vai lá para cima, pressão alveolar vai lá para cima, acabou a estratégia protetora. Então, cuidado com o duplo disparo. Se precisar, use um bloqueador neuromuscular. Use o cisatracúrio, por exemplo, que é um bloqueador já com bastante experiência na literatura e na prática, né? Como tendo bom resultado. Outra pergunta. Pensando na estratégia protetora e mudança da dinâmica pulmonar do paciente, modo ventilatório PRVC ou PCV, pensando em utilização da menor pressão pela mudança da dinâmica pulmonar. Perfeito. A Marcela faz essa pergunta sobre o uso de até um modo híbrido, que é o PRVC, pressão regulada, volume controlado, ou PCV, né? Ok, isso pode ser usado nos pacientes, a gente planeja, na nossa plataforma Xlang tem uma aula sobre PCV e nos nossos cursos nós comentamos sobre a aula PCV, nos cursos Xlang. Nesses casos, é importante lembrar que o fato de você usar PCV não quer dizer que você controla a pressão de platô. Quer dizer que você controla a pressão máxima apenas. Então, usar PCV é interessante, mas monitorize o volume corrente, que é a principal variável. O mais importante que a pressão é o volume que entra dentro do pulmão e a pressão que ele gera. A pressão, no caso, alveolar, ou a pressão de driving pressure, que seria a pressão de extensão. Então, às vezes, mudar de VCV para PCV mascara o pico de pressão, claro. Ele pode ser controlado aí, mas não significa que você controlou o volume corrente. Então, eu recomendo, inclusive, na nossa recomendação, aproveito para mostrar aqui, a nossa recomendação aqui no Ceará deve incluir a necessidade de alarmes, deixa eu ver aqui no tela, estou ficando bom nisso, alarmes de volume e de pressão. O que é que a gente recomenda? Se você vai usar o modo VCV você não controla pressão. Então eu preciso de alarme de pressão. Qual é a recomendação? 10 centímetros acima do pico. Já se você usa o modo PCV, perguntaram aqui no Instagram, eu preciso de um alarme de volume corrente. Quanto? Mais ou menos 20% do volume programado. Se eu coloquei lá, o meu volume programado é 400 ml, 20% vai dar 80 ml. Então pode variar de 480 a 320. Nessa faixa seria a sua faixa de segurança de volume, para não variar muito. Então o pessoal esquece disso direto, então é muito importante ajustar os alarmes, tá? Isso em alguns países é muito importante.
Tem mais uma pergunta, André Tem... C. Moreno. Quando pronar? Quando pronar? Deixar claro. Quando pronar? Relação PO2-FO2 abaixo de 150. Ou seja, ventilou o paciente, otimizou volume corrente, PIP. A relação está abaixo de 150, indica prona. Tá? É simples. Então, André, essa é a conduta. Por quanto tempo estão mantendo esses pacientes em prona? Josué Felipe. Josué, quanto tempo em prona? Vamos manter por no mínimo 16 horas. É o ideal. Então, 16 horas a partir do estudo do grupo francês, capitaneado pelo Dr. Guerrin. 16 horas de prona, a primeira pronada 16 horas. Quando desvirar para supina, atenção para medir a gasometria novamente e ver se a relação PF está acima de 150. Se ela ficar acima de 150, de repente você não precisa pronar de novo. Mas se ela volta a ficar abaixo de 150, você vai precisar, depois de 4, 6 horas, repronar o paciente. Tá? Precisa de treinamento para pronar. Então o ideal é você fazer uma simulação antes com o manequim e com o ventilador ligado para você deixar a sua equipe segura para a pronação. Tá? A Érica Santos, ela pergunta, estudo chinês publicado dia 15 de fevereiro desse ano, mostrou que 4 pacientes foram ventilados no modo PC-SMV. Qual a opinião da equipe X-Lang quanto ao modo? Equipe, vocês estão sendo chamados a opinar. Eu vou chamar minha fisioterapeuta aqui da equipe, que adora falar de modos. Vai lá, Betina. Fala de modos. Fala de modos. SMV? Fala logo SMV, né? SMV ou não? Bem, gente, boa noite novamente. Vamos lá. Foi uma pergunta que eu deixei. Eu ia responder, aí eu... Não, vamos parar um pouquinho. O SMV, eu queria também saber o desfecho. Eu confesso que eu não li esse estudo, então eu queria saber o desfecho desses pacientes primeiro, né? Como foi, se tiveram... Porque o SMV a gente vê que é o modo que leva mais desmames, difícil, prolongado. A gente já viu muito na literatura que esse modo ele prolonga o paciente em ventilação mecânica comparado aos modos, por exemplo, de PCV, VCV, PSV e para desmame principalmente, porque era utilizado antigamente para desmame, né? Na fase de desmame. Era um dos modos da fase do desmame e do finalmente nessa fase. Então, realmente, eu queria ver o desfecho desse estudo. Eu não uso mais PSV na prática. A gente vê também SMV, isso, SMV. Então, é um modo que eu questiono e eu precisaria ver realmente o desfecho desses pacientes, né? Perfeito. Eu particularmente, eu tenho uma brincadeira na UTI respiratória que eu coordenei, que o pessoal chamava o modo SMV de se o Marcelo vê. Se o Marcelo vê, não vai gostar, porque o SMV era um modo, assim, a gente usou muito e, no fundo, ele não acrescenta nada. Aliás, ele acrescenta tempo de ventilação mecânica. Então, acho que a gente deve evitar o modo SMV, eu não sei porque lá em Wuhan eles usaram. A evidência toda é contra o modo SMV. Naquele estudo, Betina, você perguntou, eu li esse trabalho, inclusive está no nosso fórum, na plataforma X-Lang. Não houve nenhum estudo ali comparando SMV ou não SMV. Então, na verdade, os autores apenas descreveram o que foi utilizado, mas nenhuma associação com um resultado melhor. Né? Então, essa é a observação. Outra pergunta... Hipercapnia permissiva até 80, Karine Martins. Karine, vamos lá. Hipercapnia. Hipercapnia, a dica é esquece o PCO2, olha o pH. Se não houver contraindicação. Então, cuidado só com lesão cerebral, não pode hipercapnia nesse grau de 80 de jeito nenhum. E pacientes com doença coronariana em curso. Por exemplo, está infartando, ou o paciente tem angina, ou o paciente... Nesses casos, a hipercapnia pode causar vasoconstrição coronariana. Um outro efeito da hipercapnia é descarga adrenérgica, vasoconstrição renal e insuficiência renal. Então, tem que tomar cuidado com a hipercapnia. Mas o pH, acima de 7,20 é o critério, Betina está concordando aqui, o critério para limitar a hipercapnia. Tem mais uma dúvida aqui. Fluxo onda quadrada não gera mais pressão? O Marcos Davi Godoy pergunta.
Essa daí foi uma dúvida, né, que gerou, já respondi aqui nos comentários. Ah, respondido. Foi só porque o fluxo quadrado foi utilizado na simulação para mecânica, né, para avaliar a mecânica pulmonar, né, não para permanecer com esse fluxo de onda quadrada. Tá bom. Então, foi só nesse contexto. Aqui no Instagram, pessoal, aqui, deixa eu ler aqui. A EBFC, algum paciente já foi extubado? Qual o desfecho? Hebe pergunta sobre estubado. Sim, vários pacientes foram estubados, vários pacientes foram submetidos a ECMO e saíram vivos da ECMO. Ou seja, é um paciente que, se superar a fase crítica, aliás, há uma tempestade inflamatória nesses pacientes, né? Alguns deles. Dedímero vai lá para cima, o paciente tem linfopenia, imunossupressão. Esses pacientes, às vezes, passam 3 semanas de ventilação, mas têm um resultado favorável se superarem esse período crítico. Por isso é tão importante iniciar a ventilação corretamente, porque aí esse período crítico pode diminuir, quem sabe o paciente não ter complicação. Então, sim, vários pacientes estubados, e sim, o desfecho desses estubados, até agora, o que está publicado é favorável, não tem... Vamos ver se fica sequela, né? A gente sabe que alguns pacientes podem ficar sequela. Foi uma pergunta, né? Então, foi muito interessante. O filtro EPA no ramo INS ou ES? Foi falado, né? No ramo ES. No ramo expiratório. Cuidado pra gente também não ver umas coisas bizarras na prática, que a gente vê vários filtros, né? Um acoplados no outro, a gente tem que ver que filtro aumenta a resistência. Filtro, aqui, ó, né? a Cristiane dá um oi, muito simpática, e fala assim, fala da fisioterapia no Covid-19. Como eu não sou fisioterapeuta, eu vou pedir apoio da fisioterapia aqui do meu lado, né? Fisioterapia e médico tem que trabalhar junto, né, pessoal? Equipe multi, né? Falem um pouquinho da fisioterapia, cuidado com a secreção, né, Betina? Cuidado. Vamos lá, gente. Inclusive, nesse protocolo que o professor Marcelo mostrou para vocês, no final tem uma tabela de procedimentos que a gente sugeriu, né? A gente ainda vai revisar essa tabela de acordo com os nossos procedimentos da fisioterapia. A gente sabe que uma das profissões, depois da enfermagem, que eu acho que a enfermagem é o cuidado 24 horas. Eu estou vendo que tem enfermeiros também aqui com a gente, né, na live. Isso é muito bom, muito gratificante. Que com o Covid vai ter que ter esse trabalho multi e bem alinhado. Esse trabalho vai ter que ser bem alinhado. Verdade. Né? E essas 3 categorias, não desvalorizando, claro, todas as outras categorias que também vão se encontrar na parte de reabilitação, de recuperação desse paciente. Mas, nesse momento crítico, essas 3 categorias, elas têm que ficar juntas, né? Trabalhar em conjunto, o médico com o fisioterapeuta com o enfermeiro, os 3 em conjunto. A ventilação não é só de um, a mobilização não é só de um também, né? A mobilização, agora falando mais de mobilização, também vi mobilização precoce aqui, a gente tem que lembrar que esses pacientes, eles vão estar condicionados à perda de musculatura periférica, né? Eles vão estar imóveis no leito quem for entubado, né? A gente vai ter que lembrar disso. Então, e isso vai favorecer um desmame ainda mais difícil desses pacientes. A gente sabe que musculatura periférica interfere na autonomia ventilatória desses pacientes. Então, a gente tem que cuidar disso desde cedo. Então, mobilização precoce? Sim, de acordo com as indicações, né? Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Não existe receita de bolo, né? Não existe receita de bolo para esses pacientes. Cada caso vai ser um caso. A gente vai tratar da parte ventilatória, da forma que o professor Marcelo e a gente está discutindo diante desses protocolos. E em relação à mobilização, também a gente vai discutir alguns pontos, por exemplo, quando iniciar, esse paciente usa nora, esse paciente não usa nora, qual é o estado dele, né? É estável, é instável, qual o tipo de exercício para ser indicado nesse momento para esse paciente. Isso daí tudo eu acho que são discussões posteriores, mas sim, fisioterapia vai ter que ser desde o início desse paciente, de acordo com a sua estabilidade clínica. Ok? Então, é isso. Você acha que tem que ver a curva de fluxo para indicar a aspiração traqueal? Outra coisa, né? A questão de indicação... Para não fazer aspiração quando não é necessário. A gente já tem os critérios, pelo Martin Taub, ele também já descreveu para a gente em um dos artigos dele, que ele fala qual a indicação, né? A indicação eu acho que tem no finalzinho daquele protocolo, qualquer coisa, a gente... a indicação, o fluxo, a curva de fluxo, né? Volume e tempo, né?
e a curva de Loop também, fluxo, volume, elas que vão nos indicar também se for aquele sinal serrilhado, né, a serrinha. Também nos indica uma indicação de aspiração, no caso, para o sistema de aspiração fechado, né, o traquequé. Além disso, a gente tem que também avaliar a clínica. A clínica sempre vai ser soberana. Então, se você já ausculta aquele paciente, tem roncos, né, tem ausculta patológica, após manobrar, importante, aspirações desnecessárias a gente vai ter que realmente evitar. Evitar, então, nesses casos, o principal, evitar essas aspirações. Então, avaliar a curva de fluxo de ventilador, clínica, ausculta pulmonar, temos outros critérios. Pico de pressão. Pico de pressão, sim, claro, de ventilador, né? Pico de pressão e diminuição de volume corrente também, tá? Diminuição de volume corrente em PCV. Porque a gente pode estar ventilando em VCV ou PCV. Em VCV você vai ver o aumento de pico e em PCV você vai observar a diminuição do volume corrente. Também diminuição de saturação, né? A diminuição da saturação também com causa desconhecida, você já foi atrás de tudo. Deixa então falar, não fazer de rotina, de horário. Não. Ok? Porque senão eu vou passar aqui 1 hora falando com vocês, aí acabou a live, mas vamos continuar. Muito bom. Betina, obrigado. Pessoal, são 9h12. Nossa. Tem 1 hora e 12 minutos que a gente está aqui. E a gente está muito feliz com o interesse de vocês. Tem muita pergunta que vai desde quando indicar traqueostomia, a mobilização de paciente. Tem quase aqui todos os temas mais importantes de ventilação mecânica e até controversos estão sendo perguntados. A gente não pode deixar de recomendar que essa live vai ficar disponível por tempo indeterminado na Xlang, totalmente gratuita para vocês. A gente acha que este é um problema de saúde pública muito sério. Eu queria pedir a vocês que compartilhem a live. A gente vai dar uma editada nela, se possível, para ficar um pouco mais separado em partes, não ficar 1 hora inteira, para não ser cansativo. Mas queríamos convidar, para quem não é cadastrado na plataforma Xlang, se cadastre, faça parte da comunidade Xlang. A nossa comunidade tem crescido. São mais de 10 mil cadastrados, são muitos que são assinantes ativos e participam dos cursos Xlang, onde há oportunidade de interação como essa aqui que nós estamos tendo. Então, convido vocês a compartilharem, participarem da nossa comunidade e a gente vai poder responder as outras perguntas numa outra oportunidade, né? Talvez até mesmo no próprio YouTube, no Instagram, principalmente no Instagram, onde a gente também tem uma interatividade grande com o público, tá? Vamos ficar junto, pessoal. Essa história agora, embora a gente não possa ser de mãos dadas, né? Porque senão a gente transmite o Covid. Então aqui a gente tem que, pelo menos, estar de mentes unidas, corações unidos, porque é na epidemia que a solidariedade floresce. Eu queria passar essa mensagem. Nós temos que pensar mais no coletivo e menos no individual. Ou seja, um pouco de sacrifício agora, para colhermos os frutos que vai ser superar essa etapa com menos brasileiros mortos, menos gente morta no mundo, ao contrário, gente feliz que vai superar essa fase difícil que a gente está passando. E que a gente vai superar com conhecimento e consciência. Não tem, e solidariedade, e amor no coração, porque senão a gente não vai chegar lá, tá bom? Eu queria agradecer a todos e todas, dar um tchauzinho aqui à equipe. Davi está aí. Andréa. Tchau, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até a próxima. A gente se vê. É isso aí.